Eu sou apaixonado por MMA porque esse é um esporte difícil que nos ensina muita coisa que pode ser aplicada na nossa vida, como por exemplo a ter esperança. Quando as portas do cage se fecham, tudo pode acontecer. E quando o lutador não desiste, encara os obstáculos, supera as adversidades e não se entrega, a mágica que acontece é ainda mais especial. No vídeo de hoje, vamos lembrar de lutadores que foram protagonistas de momentos históricos que representam o quanto é importante nunca desistir durante a incansável busca pela vitória. Aliás, se estamos falando de qualidade e resistência, a gente tem que falar das camisas da Insider. Vocês já me viram aqui no canal usando inúmeras vezes as Tech T-shirts da Insider porque é o melhor custo-benefício do mercado. Então eu tenho a boa pra vocês. Usando o link na descrição, o QR Code que tá na tela, você cai direto no site da loja e usando o código ENCARADA12 você garante 12% de desconto na compra de qualquer produto da marca. Estamos falando aqui de camisas com regulação térmica, tecido que desamassa no corpo quando você veste, uma peça que não desbota. Por exemplo, eu comprei uma quando o Chandler acreditou que ia enfrentar o McGregor e 2 anos depois ela se mantém perfeita. As Tech T-shirts da Insider funcionam pro seu dia de trabalho, pro rolê com a galera ou com a gata, e também funciona demais pra você fazer seu treino porque ela é anti-odor. Dá pra você fazer 5 rounds tranquilo sem precisar se preocupar. Corre agora pro site da Insider e usa o código ENCARADA12 que além de se vestir bem, você vai estar ajudando o canal a produzir mais conteúdos como esse. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão as 10 maiores reviravoltas da história do UFC. Número 10, Miesha Tate vs Holly Holm. Depois de nocautear Ronda Rousey na zebra histórica que aconteceu no UFC 193, Holly Holm se transformou numa estrela do esporte tão grande que fez a organização pisar na bola meses depois. Se a franquia tivesse esperado mais alguns meses pela volta de Ronda, poderia ter promovido uma das maiores revanches da história do show. Mas a Holly e o UFC se emocionaram com a nova fase e logo marcaram sua primeira defesa de título para o UFC 196 contra a Miesha Tate. Tava todo mundo de olho no próximo passo de Holm, mas tinha gente de olho na Miesha também. A Tate chegou perto de um 10-8 no segundo round, mas nos rounds 1, 3 e 4 a Holly dominou na trocação e encaminhou a vitória na decisão dos juízes. Àquela altura todo mundo já estava contando com a primeira defesa de título de Holm, mas a Tate encaixou uma entrada no tempo certo e mochilou a rival imediatamente para laçar o pescoço e deixar a Holm apagada dentro do cage. A americana tinha uma carta na manga. Número 9, Israel Adesanya vs Alex Poatan. Quando o nosso índio assinou com o UFC, Israel Adesanya se escondeu embaixo da cama porque sabia que estava fudido. Brincadeira, não existem registros de que isso aconteceu, mas o nigeriano no mínimo ficou cabreiro com o reencontro com seu maior algoz. E apesar de já ter 2 derrotas na conta contra o brasileiro, naquela época o Izzy começou a disputa de título no UFC 281 bem demais. Primeiro que ele quase nocauteou o Poatan no fim do primeiro round, o menino Pereira foi salvo pelo gongo ali. Depois o Adesanya conseguiu dominar as ações da luta e implementar diante de Poatan o mesmo domínio que tinha performado contra seus adversários anteriores. Então quando a luta chegou no 5º round, tudo se encaminhava para mais um triunfo na decisão num duelo semi-tranquilo, mas ele não contava com a astúcia de Alex Poatan. Depois de tomar uma chacoalhada de Glover Teixeira e sua equipe no corner, Poatan renasceu na luta, conectou seu cruzado de esquerda dos deuses, nocauteou Israel e conquistou ali o cinturão dos matches, fazendo história apenas um ano depois da primeira luta no UFC. Simplesmente histórico. Número 8, Conor McGregor vs Nate Diaz 1. Quando a luta entre Rafael dos Anjos e Conor McGregor caiu por conta da lesão do brasileiro, todo mundo se perguntou qual seria a solução criativa que ia nascer na careca de Dana White. Then we call Nate Diaz. He's in and wants to fight, but you know, Nate can be a little difficult. He can't do 60, so I tell Conor he can't do 160 pounds. He wants to do 165 pounds. Conor says, you tell him it's 170. So now we have a welterweight bout. Mesmo diante da diferença de peso, Conor chegou como favorito para o UFC 196. Afinal, o irlandês estava no auge e tinha acabado de nocautear José Aldo em 13 segundos e desconfiar de qualquer promessa que ele fizesse não fazia mais sentido. Depois de muitas provocações dentro do cage, McGregor simplesmente passeou contra o Diaz no primeiro round, conectou golpes pesadíssimos e bagunçou a cara do Nate com sua poderosa mão esquerda. Naquele momento, a vitória de Conor parecia questão de tempo. Acontece que o Diaz conseguiu tocar o queixo de McGregor e naquele momento o irlandês recebeu uma mensagem: agora f***. Os dois trocaram de pulmão imediatamente, o Nate cresceu na luta e Conor agiu como um fumante cansado, tentou a derrubada. Oh, you're a wrestler. Caiu por baixo e foi finalizado por Nate Diaz numa zebra histórica em Las Vegas. A virada contra McGregor foi sem dúvida nenhuma o maior momento da carreira de Nate. Número 7, Frank Mir vs Rodrigo Minotauro. Estamos falando de 2 dos maiores nomes da história da categoria dos pesados. Eles já tinham disputado o cinturão interino da divisão no UFC 92, onde o americano venceu por nocaute técnico. Só que depois
depois de emocionar o mundo das lutas com o nocaute contra Brandon Schaub no UFC Rio, que marcou o retorno da organização ao país em 2011, Minota teve a chance de se vingar do americano. O UFC 140 que aconteceu no Canadá teve um card principal tão galáctico que, além da revanche entre Minota e Mir, teve Minotauro vs Tito Ortiz e Lyoto Machida contra John Jones, tudo na mesma noite. Minotauro começou a luta a todo vapor e, depois de amassar a face de Frank com cotoveladas pesadíssimas no clinch, ele conectou um direto e um jab que fizeram Mir ficar de perna bamba. O instinto de Mir o fez tentar a derrubada e o instinto de Minota o fez desistir do nocaute e buscar a finalização. Machuca só de lembrar dessa cena. No berimbolo no chão, Mir teve a chance de retomar a consciência, encaixou Makimura e simplesmente quebrou o braço do brasileiro numa reviravolta sinistra. Nós nunca vamos te perdoar, Mir. Número 6, Charles vs Chandler, Poirier e Gage. A história de Charles do Bronx rumo ao topo do esporte merecia um filme. Foram 28 lutas até que ele colocasse as mãos no cinturão dourado para se tornar campeão peso leve, e num período de um ano ele quase matou do coração meia população brasileira nas lutas contra Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gage. Porque o brilho da conquista do título e das duas defesas que ele fez foi que o brasileiro sempre caiu, se viu prestes a ser derrotado, mas se recusou a perder e conquistou reviravoltas incríveis. Primeiro no UFC 262, Charlinho tomou uma sapatada de Chandler, resistiu ao sufoco do primeiro round e voltou pro segundo assalto com sangue nos olhos para devolver o carinho, nocautear e fazer a festa do público brasileiro. Depois no UFC 269 teve até knockdown de Dustin Poirier, mas Charles se levantou ainda mais forte e finalizou no terceiro round. E por fim no UFC 274, depois de perder o cinturão na balança no absurdo até hoje inacreditável, Charles teve forças para subir no cage e sair na mão contra o duríssimo Justin Gage. Do Bronx chegou a cair 2 vezes diante do americano, mas revidou com uma pedrada ainda mais forte que fez o rival cair sentado e finalizou ainda no primeiro round. Naquele tempo, o Charlinho parecia um super-herói imbatível dentro do octógono. Número 5, Frank Edgar vs Gray Maynard. Um dos maiores nomes da história da categoria dos leves foi Frank Edgar. O americano chocou o mundo ao destronar BJP no UFC 112 e depois manter o cinturão na revanche que aconteceu no UFC 118. Apesar da baixa estatura, Frank era um guerreiro nato com alto nível de wrestling, um boxe afiado, grande movimentação e uma resistência a golpes sobrenatural. Como ele era quase sempre o menor lutador dentro do cage, ele dizia que sequer cortava o peso para ter vantagem de velocidade e resistência contra os rivais. Depois de ver o cinturão escorrendo pelas mãos, mas conseguir se recuperar para arrancar um empate com Gray Maynard numa batalha histórica de 5 rounds no UFC 125, onde já tinha mostrado o quanto a sua garra o fazia capaz de renascer das cinzas, na revanche pelo UFC 136, ele foi ainda mais impressionante. Isso porque o Maynard surrou o Frank no primeiro round, depois de derrubar Edgar com o direto, como diria Rhodes Lima, o campeão virou um passageiro da agonia. Depois de sofrer um knockdown e do abalo, ele passou quase o primeiro round todo lutando como se tivesse passado a noite bebendo com McGregor, Gulovão e Tuivasa juntos no bar. Should we say it again? What is keeping Frankie Edgar standing? Estamos falando aqui de um espancamento legalizado que deixou o Frank de nariz arrebentado. Acontece que se você não acabava com o Frank naquela época, ele voltava ainda mais forte. O homem tinha um coração gigante, não só conseguiu virar a luta na pontuação, vencendo os 3 rounds seguintes, como ainda nocauteou Gray Maynard no quarto assalto para levar o público à loucura. O baixinho era sinistro. Número 4, Brock Lesnar vs Shane Carwin. É verdade que Brock Lesnar teve seu caminho encurtado rumo ao cinturão do UFC, mas ele provou algumas vezes que merecia o lugar que ocupava, como por exemplo na luta contra Shane Carwin. Existe uma frase histórica de Antônio Pezão sobre Alistair Overeem que diz: ele parece um leão batendo e um gatinho apanhando. Ela se aplica sempre que um brutamonte chega ao topo do esporte espancando todo mundo e as pessoas se perguntam: tá, mas e esse cara apanhando, como é que é? No caso de Brock Lesnar, a gente descobriu no UFC 116 no duelo de unificação do cinturão dos pesados. Carwin era conhecido pelo poder de nocaute, parecia que ele escondia tijolo nas luvas e derrubava tudo que era boneco que parava na sua frente. No primeiro round da disputa de título, depois de ser abalado em pé, o Lesnar caiu e passou quase 4 minutos inteiros tomando murro na cabeça como se não houvesse o amanhã. Foram mais de 60 golpes significativos só no primeiro round, numa chuva violenta de socos e cotoveladas no ground and pounds. O Brock ficou machucado, mas de alguma forma bizarra ele conseguiu sobreviver na luta, voltou pro segundo round decidido que a melhor estratégia era evitar a trocação e botar pra baixo, e assim o fez. Diante de um Shane Carwin mais cansado que o advogado do McGregor, Brock botou pra baixo e encaixou um triângulo de mão pra manter o cinturão dos pesados no segundo round. Foi nessa luta que o astro do WWE mostrou que era um lutador de verdade e merecia respeito. Número 3, Kamaru Usman vs Leon Edwards. Esse é o caso mais recente da lista. Depois de enfileirar 9 adversários no octógono, Leon Edwards ganhou a chance de fazer revanche contra Kamaru Usman pelo título dos meio médio no UFC 278 em Salt Lake City. E apesar de ter colocado o nigeriano pra baixo no primeiro round que ele venceu, o Leon não fez absolutamente mais nada no resto da luta e foi completamente dominado por Usman. Ele foi tão apático que precisou seu treinador dar um esporro no corner para que ele reagisse e tentasse a vitória. O Kamaru se viu diante de mais uma vitória confortável, mas a menos de 1 minuto do fim, o Leon soltou a perna esquerda e conectou um dos nocautes mais brutais da história
história do UFC, fazendo Usman cair duro no cage numa cena impactante. Foi uma aula importante sobre o quanto vale a pena lutar e acreditar até o fim. Número 2, Pat Barry vs Shake Congo. Todo mundo sabe que quando dois pesos pesados entram num cage pra trocar murro, tudo pode acontecer, mas o que vimos no UFC Live 4 em 2011 foi inacreditável. De um lado tinha Pat Barry, hoje conhecido como marido e treinador da ex-campeã Rose Namajunas, mas que já deitou muita gente no octógono do UFC. Do outro, Shake Congo, uma montanha de músculos assustadora, também conhecido pelo poder nas mãos. Com pouco mais de 2 minutos do primeiro round, o Pat acertou uma mão direita que fez o Congo cair todo errado. O americano conectou mais 6 tiros com os punhos e repare que o árbitro De Miragliota quase interrompeu a luta, mas deixou seguir. O Joe Rogan chegou a declarar que não dava mais pro Shake. O Pat seguiu atacando, mas bastou dar o mínimo de espaço pro Super Congo acertar uma direitinha e depois um upper fulminante que imediatamente desligou o Pat Barry numa virada de tirar o fôlego que deixou todo mundo em estado de choque na Pensilvânia. Muito obrigado, simplesmente um dos nocautes mais emocionantes da história. Número 1, Anderson Silva vs Chael Sonnen. Se você avaliar a expressividade, o contexto e o legado dessa luta, não tem como não considerar a vitória de Anderson Silva contra Chael Sonnen a maior reviravolta da história da MMA. Depois de muitas provocações antes da disputa de cinturão dos médios, o Sonnen cumpriu sua palavra e não só colocou o Spider para baixo com facilidade em todos os 5 rounds da luta, como espancou o brasileiro durante toda a disputa de cinturão do UFC 117. A surra foi tão grande que o Chael aplicou 5 vezes mais golpes do que o brasileiro. Foram 320 golpes ao todo contra 64. O drama de ver o Anderson apanhando por baixo ao longo dos rounds era tão agoniante quanto novo para o público que assistia, mas como numa história que só os deuses do MMA seriam capazes de escrever, o melhor ficou guardado para o final. Eles quiseram que o Anderson usasse sua faixa preta para vencer Chael, a mesma faixa preta que o Sonnen debochou antes da luta. He's got a black belt under the Nogueira brothers. I think a black belt under the Nogueira brothers is saying I got a free toy in my Happy Meal. Depois de sobreviver aos ataques do rival, faltando 2 minutos pro fim da luta, Spider tirou um coelho da cartola, aproveitou um descuido do americano e encaixou um triângulo para finalizar o combate, honrar suas raízes, defender o cinturão e calar a boca do falastrão na maior reviravolta da história do UFC. Bons tempos, hein? E aqui vai um salve pro Dog Gustavo do Vai Morrer que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram que é diversão garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Encarada para ajudar o nosso conteúdo. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.